porque agora é hora de falar de Denver Nuggets. Torcida do Celtics, segura aí. Vamos falar do Denver Nuggets, que é um dos times que está patinando ali, né? Vem de 4 derrotas seguidas, ainda tá com uma vantagem boa na liderança do Oeste, 46 vitórias, 23 derrotas, tem 4 jogos e meio de distância pro Kings e pro Grizzlies, que estão empatados aí em segundo e terceiro. 4 derrotas seguidas, falei aqui, depois pego a sequência. E vamos debater, isso aí é fadiga de fim de temporada? Os caras já estão tirando o pé? Ou não, isso aí é preocupante mesmo, é algo a se levar aí pros playoffs. Marcilov, você tá em que barco aí, hein? Você tá... Ó, de novo, tentativa de desmuretar. Mas eu nem subi no muro ainda. Então, exato. Só tem lado, nem tem um muro, só tem 2 lados agora. Não. É que você já deu uma risadinha que entregou. Que o muro não estava à espera, né? Que não tinha um muro, mas ele já tava lá, botando tijolinho. Construindo, tava né? construindo. Não, mas é interessante, assim, eu acho que dá pra gente se apegar a essa coisa da fadiga, de tirar o pé ali, puxar o freio de mão, né? Mas a gente tem que analisar também o que foi construído antes desse momento e o que vem a seguir, né? Vamos, obviamente, falar aqui do Denver Nuggets, né? O Denver Nuggets faz uma temporada muito boa, onde chegou o primeiro mês ali, né? No fim do primeiro mês da temporada que ele começa ali a fazer parte ali daquele bloco dos 4 primeiros do Oeste, né? E depois ele vai rumando para seguir na liderança até sair na frente, né? Ficar a muitas rodadas ali, a muitos jogos na frente do segundo colocado, né? O Denver Nuggets por muitos anos fez boas temporadas regulares, né? E nos playoffs acabou caindo, né? Por vários fatores. A questão mesmo de faltar um elenco, de precisar de algo mais no elenco para seguir, para poder avançar, passar de uma segunda rodada. A temporada passada sem 2 dos principais jogadores, enfim, tem todas essas questões, né? Mas nessa temporada, o Nuggets, de certa forma, conseguiu preencher, pelo menos de acordo com o que o Michael Malone queria, esperava, essas lacunas aí, né? Ele tem um time que ele pediu, teve a volta de 2 caras importantes, ele tem um banco de jogadores que saem, conseguem dar o que ele atribui em questão de situação de jogo, enfim, de estratégia, enfim, então ele conseguiu, o que ele pediu ele conseguiu ter, o que ele pediu, o que ele queria, né, ele conseguiu ter isso na mão, né, então de certa forma ele pode sim procurar não arriscar, não colocar isso em risco, né? Por isso que eu falo que dá pra gente ir por esse lado de entender que o Nuggets pode, de repente, tirar um pouco o pé, tá? E o que eu falo quando vem a seguir, né? É a questão do Nuggets. Que aí entra o ponto de atenção, né? O que ele tá oferecendo para os adversários nesses últimos jogos aí, nessa queda de rendimento, de desempenho das últimas partidas, né? Acho que ele não pode dar de bandeja para o adversário as falhas defensivas que ele vem apresentando, né? Para poder, com certeza, a NBA é muito curta, né? Jogo dia após dia sim, dia não, às vezes 2 jogos em 2 dias, às vezes você não tem muito tempo para treinar, né? Mas nem por isso você vai deixar de estudar o seu adversário, e toda a equipe que entra para competir, ela já pensa no curto, médio e longo prazo dentro de uma temporada, né? Então ela já começa a temporada sabendo que ela quer alcançar nela, ao fim dela, né? Ou pelo menos quando chegar na pós-temporada. Então eu vejo dessa maneira, assim, né? O Nuggets acabou, de certa forma, com esse descuido de tirar um pouco essa aceleração de jogo, essa impetuosidade que tava, de estar ali, bater em todo mundo, disparar, nadar de braçada na liderança. Para mim, ele começa a oferecer possibilidades para os adversários de estudarem problemas que ele apresentou nessas partidas, mesmo jogando num ritmo mais devagar. E esses problemas estão onde? São nas questões defensivas, né? O jogo com o Toronto Raptors, o Nuggets tomou 40 pontos. 49, quase 50 pontos 49 no primeiro quarto. No primeiro quarto, entendeu? E tudo bem, não se esforçou, não teve toda aquela questão de tipo, vamos fazer um sistema defensivo muito forte, que vai brigar, que vai dar porrada, que vai fechar tudo, mas você apresenta falhas, né? Então tem essa questão de estudar. 3 quartos, eles... Acho que o máximo que eles tomaram foi 27. Foram todos abaixo de 30. Teve um de 23, acho que um de 26, um de 28, 9, 7, sei lá. Sim. Mas é isso. Só que o primeiro quarto, bizarro. Não, foi bizarro, né? 49 Então é isso, assim, tirar o pé, ok.
sabe? Mas não dá essa oportunidade do adversário explorar os seus defeitos, as suas dificuldades, enfim, em partidas como essa que você não deu tanta importância. Entendo que tem que ter esse cuidado, o Nuggets finalmente consegue ter um time que pode avançar mais, que pode chegar numa final de conferência, né? Mas não pode dar essa bobeira aí, né? Você tá no modo preocupação ou no modo de boas? Não, Rafael Cardone ou Firu? Não com essa sequência especificamente, mas eu tô um pouco preocupado com o Nuggets no geral, assim. O que me preocupa com o Nuggets em geral é a questão da defesa. Eu acho que, cara, você pegar o Joker, o Michael Porter, Jamal Murray, que são 3 titulares que vão precisar jogar muitos minutos, são todos defensores abaixo da média, os 3. KCP é um bom defensor e o Aaron Gordon é um bom defensor, beleza. Só que o Joker, sendo seu principal jogador, você precisa dele de 40 minutos lá, e quando o seu pivô é um mau defensor, e o Joker é um mau defensor, você pode vir com a estatística que você quiser, ele não é um bom defensor e ele pode ser explorado nos playoffs. Isso é mais preocupante ainda, sabe? Eu acho que essa é uma posição que é difícil você ter um defensor ruim. Então esse cenário do Nuggets para os playoffs me deixa um pouco com medo. E o Nuggets, no geral, na temporada até aqui, eles estavam tipo com a 11ª defesa antes dessa sequência horrorosa. Nessa sequência eles são a 25ª defesa no mês de março. No mês de março eles são a 25ª defesa. Então deve estar caindo um pouco aí o defensive rating geral da temporada. Pode cair para 14, 15, mas eles eram o 11º. E normalmente você fala, puta, o melhor ataque da história da NBA, que é o Denver, com uma defesa top 11 na temporada, quase top 10, pô, é uma fórmula que dá pra ganhar um título. Só que você pegar o Nuggets contra os 10 melhores times da NBA, eles são a 19ª defesa. Então todos os times jogando contra os 10 melhores, o Nuggets é a 19ª defesa. Todos os times jogando contra os 10 melhores ataques, o Nuggets é bottom 10, assim, um dos 10 piores defesas. Então a defesa sofre muito nesses jogos grandes. É uma defesa que consegue navegar bem os jogos menores, jogos contra times piores, e nos jogos contra os adversários difíceis vai muito mal. É uma defesa, ou seja, os times que são bons e que conseguem explorar as debilidades do Nuggets, de fato fazem isso, exploram. Então essa é a minha preocupação com o Nuggets no geral. Sobre essa sequência, a única coisa que me preocupa um pouco são os velhos sinais de Michael Malone, né? Porque o Nuggets é um time que, pra mim, piorou depois do deadline. É um time que não tem uma profundidade legal pensando em playoffs. É um time que eu acho que os caras vão ter que jogar 40 minutos. E aí é mais um problema, porque, puta, Jamal Murray, querendo ou não, ainda tá voltando de uma lesão. Não sei o quanto ele aguenta 40 minutos. Michael Porter, eu duvido que vai jogar 40 minutos, né? O Michael Malone, se colocar 30 é demais. Mas é um time que, cara, eu confio no Bruce Brown só do banco. O resto é tudo incógnita. O Reggie Jackson pode ter um dia que ele consegue jogar 20 minutos. Mas tem dias que talvez ele não consiga jogar mais de 10, porque ele não tá encaixando, não tá bem, ainda não se encontrou no Nuggets. O Christian Brown é um moleque que é interessante, tá, mas é um moleque, não dá pra ter a menor ideia de como ele vai ser nos playoffs. Jeff Green ali, que é mais experiente. Jeff Green, vai ter jogo que dá pra jogar 10 minutos. Não dá pra imaginar ele jogando 20. Talvez no melhor dia da história dele ele vai jogar 20. Thomas Bryant chegou, mas também... E chegou por um motivo de, tipo, que não tinha espaço no Lakers, sendo que no Lakers estava jogando muito mais do que nesse Denver. O Thomas Bryant é bizarro isso. Bizarro. E eu falei, assim, quando faz a troca, eu falo, cara, o Thomas Bryant não vai jogar nos playoffs. Esquece. E ele não tá jogando nem na temporada regular, de tão ruim que ele é defensivamente. E o problema do Nuggets eles eram a 11ª defesa, mas nos minutos do Joker, por mais que o Joker seja um mau defensor, ainda era um pouco melhor. Ele seria uma defesa top 10 nos minutos que o Joker. O problema são os 15 minutos que o Joker não tá em quadra, 13, 15 minutos que o Joker não tá em quadra, que a defesa, mano, aí era muito horrorosa. Porque, óbvio, o ataque também piora, e daí muita transição, sei lá o que, sei lá o que. E era uma missão do Nuggets achar esse pivô reserva, né? Acho que então era o DeAndre Jordan, que não é o cara de 10 anos. Que, pô, não dá. O DeAndre Jordan, ele joga lá no rachão com a gente. Exato, DeAndre Jordan não tem a menor condição. E eles vão lá e a resposta deles foi Thomas Bryant, que já não tá jogando na temporada regular, imagina nos playoffs. Então, assim, é um time que
pra mim já tem uma rotação curta. E aí eu pego essa sequência de 4 jogos, porque se a tese for, a galera tirou o pé do acelerador, a galera não... E de fato, você assiste o jogo, eu assisti 2 desses 4 jogos, cara, o Joker não tá nem tentando na defesa. É surreal ver o Joker na defesa nesses jogos. O time parece meio de saco cheio, meio não muito afim mesmo. Eu não tô muito preocupado com essa sequência em si. Mas beleza, tá nessa sequência. E foi tudo assim, não é que o jogo inteiro o Denver jogou muito mal, todo foi em quartos muito ruim, um foi no terceiro, um foi no segundo, esse do Toronto foi no primeiro quarto e tal, o resto do jogo o time jogou bem, não sei o quê. Só que são jogos que você tá precisando tirar vantagem, e em todos os jogos o Malone teve a mesma leitura, que foi, a partir do terceiro quarto ele banca o Michael Porter Jr. E eu acho isso uma cagada, e é típico do Michael Malone. O Michael Malone ele tem essa birra com o Michael Porter, sendo que o Michael Porter é um cara que era um defensor muito ruim, hoje em dia ele é ok pra pior, ok pra baixo, mas passa, sabe? Não é um cara que não dá pra você sobreviver com ele na defesa. Os números do Denver são melhores, inclusive, com ele do que sem ele. E você tá precisando tirar vantagem, e essa é uma arma absurda no ataque, porque você olha como a defesa adversária marca o Nuggets com o Michael Porter Jr. em quadra. Normalmente, onde o Joker tá com a bola, o Michael Porter Jr. tá no corner oposto. Bem na quebra ali, né? Ele fica, mais ou menos. Não é bem no corner, é na quebrinha ali que ele fica. E, cara, o defensor vai ter que ficar lá. Você tira o Michael Porter e põe o Bruce Brown, ou o Christian Brown. Outro dia tava os 2 Browns em quadra, na hora decisiva. Tipo, o Christian Brown e o Bruce Brown. Cara, são 2 não arremessadores que você tem aí. Como é que a defesa estava marcando? Fechando totalmente ali. 5 caras ali, deixando os 2 livres e dane-se. Com o Michael Porter isso é impensável. Ou seja, por mais que eu acho que eles ainda usam pouco, um dos melhores arremessadores que tem na liga, ele deveria ter mais arremesso e tal, só a presença dele lá já abre tanto as coisas ofensivamente pro Denver, que eu acho uma loucura o Michael Malone nessa sequência, que se a tese é, o time inteiro tá... Por que você tá pegando no pé e tirando esse cara específico quando, sei lá, o Joker tava muito pior. Você não vai tirar o Joker. Também, né? Não, eu sei. Mas o Joker, assim, se tem um cara que não tava se esforçando nesses jogos, era o Joker. Mas é engraçado isso que ele meteu um triplo-duplo. Eu sei, mas é isso. Vamos lá. E aí você vai pegar no pé do Michael Porter, sendo que você precisa dele pra tirar o jogo. E ele bancou o Michael Porter, assim, cara, não joga terceiro e quarto, não jogou. Nos 4 jogos, isso. Teve um jogo que ele foi expulso, que teve treta e tal. Tá vivendo uma grande fase. Ele tava vivendo grande fase, fazendo 20 pontos. 2 jogos bancados no fim do jogo e o outro... 3 jogos bancados. E um expulso. E ele... Sim, ele vinha antes desses 4 jogos numa média de 20 pontos, com mais de 40% de aproveitamento de 3. A mesma coisa de sempre. E mesmo nesses jogos, ele teve muito pouco toque na bola, até para não jogar terceiro e quarto, mas com 40% de aproveitamento também. Não é que, ele tá jogando muito mal, não dá. Não, ele tá fazendo o papel dele. E isso me preocupa. Eu acho o Michael Malone um técnico ruim, sempre achei. É mesmo? Eu acho ruim. E eu fico preocupado ele pegar o Michael Malone não gostar do queridinho ele não gosta de talento. Ele não gosta de talento. Ele não gosta de talento e ele usa mal o talento. Eu acho que ele ainda usa mal o Michael Porter Jr. Eu acho que antigamente ainda tinha um negócio que ajudava um pouco o Michael Porter, que ele jogava vários minutos na segunda unidade. Esse ano não. Esse ano ele joga 100% quase dos minutos com o Joker. E ele, com o Joker, ele recebe pouca bola. Ele tem mais um papel de abrir a quadra mesmo, ele recebe pouca bola. E quem tá liderando a segunda unidade é o Jamal Murray com os bancários, tá ligado? E não tá tão bom isso. Eu acho que, beneficiaria tanto o Michael Porter quanto o time ele ficar um pouco na segunda unidade. Tem várias coisas que daria pra testar. E fora isso, ele testa pouco, né? O Michael Malone criou uma formulinha de rotação, de coisa. E ele tá usando a exaustão. E, cara, às vezes é bom você ter alternativas, porque normalmente os times que estão em primeiro e tal, muitas vezes são times que não estão testando alternativas e que estão nessa pegada de querer ser o primeiro. Então, essas coisas que me levantam uma bandeirinha, assim, além dos problemas que já tem. Nessa sequência, o que me saltou aos olhos é o Michael Malone voltar, porque parecia algo superado, essa implicância que ele tem com o Michael Porter Jr.
Mas voltou com tudo, assim, de uma forma surreal, numa sequência que o time inteiro tá jogando o seu menor esforço e ele fazendo questão de ressaltar que o problema é o Michael Porter. Ele nem falou nada em entrevista, mas, pô, você bancar o cara em todos os jogos, um titular seu que vinha contribuindo muito bem, é uma decisão estranha. Então isso aí é o que me preocupa dessa sequência. Mas no geral, eu acho que o Nuggets agora vai engatar uma sequência vencedora, provavelmente vai terminar em primeiro no Oeste. E aí, as questões dos playoffs é mais as questões que já existiam de defesa e tal. Você consegue eu ver. queria- Desculpa, mas você Não, consegue manda. ver a sequência do Nuggets? Os próximos Próximos jogos agora jogos, de temporada claro, regular? claro. A gente procura E- isso aqui. Você tá Ó, já com começa com confronto o Pistons, mano. Pô, Então. já começa com o Pistons Não, mas aí pra... essa última derrota foi para um time bem ruim também. Para quem que eles Ó, perderam agora? deixa eu contar. A Foi o Spurs? sequência de derrotas começou com Chicago, do Marcilov, depois San Antonio, Brooklyn, Toronto. Ah, foi Pega Toronto agora. Detroit, Nova York, Brooklyn, Washington. Pra depois pegar Milwaukee, Sixers, New Orleans, Phoenix. Uma Não, vai. sequência Eu- que ele pode pegar essas vitórias agora aí, né? O que eu acho? Vai, vamos lá. A maior parte dos problemas, das coisas que falamos aqui não são novidades, sabe? Tipo, o banco do Nuggets, ele é zoado desde o começo da temporada. E, de fato, eu acreditei que haveria uma melhora com a chegada principalmente do Red Jackson e também do Thomas Bryant, que é um upgrade no DeAndre Jordan. O Red Jackson tem sido um não fator. Não sei se... A gente já viu nos playoffs ele virar outro jogador, tal, TBD, mas até agora, então... Os caras que poderiam melhorar o banco não melhoraram, tá? Então, então é a mesma coisa, o banco continua ruim. Não, vocês perderam um cara que vários jogos entrava bem no banco. mas... Sim, mas você É o podia Bones ter esse Highlands. cara. Você perdeu esse cara pra bom. colocar o Thomas Bryant, ó. Não, beleza, eles substituíram Highland por Red Jackson. Eu acho que isso nos playoffs, na pior das hipóteses, fica equivalente. Tudo bem, mas só pra deixar claro pro ouvinte que essa é a sua leitura. Não porque... é- não. Não. Eles Eles abrem mão de um armador e pegam outro armador depois. É a sua leitura, eles poderiam ter ambos. Não, poderiam. Isso, a troca do Bones Highland foi pelo Thomas Bryant. Mas espaço ali ia ter um. É o espaço de armador reserva. Eu sei. E eles falaram, vou substituir esse reserva do Jamal Murray por esse outro jogador que não está vindo na mesma troca, mas está vindo para substituí-lo e exercer essa função. Foi isso. Tudo bem, eles poderiam ter os dois e um pivô que eles pegassem no buyout, em qualquer lugar. Tá bom. Seria melhor que o Thomas Bryant. Tá bom, mas o ponto é, beleza, o Bones Highland já tá em outro banco agora. Ele já tá no... Enfim, mas não é esse meu ponto. Meu ponto é, o banco continua fraco e os caras que vieram não melhoraram, então isso não é novidade. Cara, o Michael Porter, falando da defesa, Michael Porter Jr., cara, eu acho ele... Primeiro, sim, ele tem que jogar, ele é esquisito deixá-lo no banco, isso não tem como negar. Até porque a gente tá falando de um Denver Nuggets que tem 6 caras com condições de jogar. Esse é o argumento. É o time titular e o Bruce Brown saindo do banco, então não é que você tem tanta margem de manobra. O Christian Brown eu gostava antes do draft, mas novato, muitos altos e baixos, isso não é novidade. Então tudo isso eu não acho que é muita novidade diante do time que era todo mundo apontando. Antes do deadline, o Nuggets era um dos favoritos. Eu coloquei o Nuggets como campeão lá no início da temporada e ainda tô mantendo a minha escolha. Projeção ali. O campeão do Oeste, né? Não da NBA. Campeão da NBA, eu falei Bucks. Então eu acho que nessa sequência de derrotas, e puxando um pouco mais até para os últimos 10 jogos, assim, pra mim o que mais tá pegando é o Jamal Murray. O Jamal Murray tá jogando muito abaixo. Nesses 4 jogos aqui, vou pegar Bem mal mesmo. Aqui, ó, ele fez 11 contra o Bulls, 24 contra o San Antonio, 16 contra Denver, 16 contra Brooklyn, 14 contra o Toronto e chutando de quadra, também respectivamente, 27%, 43%, 26%, 28%. O que é o 43? Não entendi. 43% os jogos. A sequência, cada um desses achei jogos. Que você tava pegando a média. Isso. E vamos lá. No jogo 53 da temporada, né? Que foi o último, o Jamal Murray meteu 41 pontos, chutando 62%. E aí o que acontece? Ele fica um período de 7 jogos fora, com uma lesão no joelho. Quando ele volta dessa lesão no joelho, despenca o aproveitamento. Tipo, são 2 jogos, 2 de 10, que ele chuta mais de 50%. E 1, 2, 3, 4...
Em 4 desses 10 últimos jogos, ele tá abaixo de 30% no arremesso. De quadra. Isso, de quadra, não é de 3 pontos, não, é arremesso total. E diante de tudo que foi falado, isso é o que me preocupa mais. Porque o Jamal Murray, o Denver, e o Denver que eu apostei, precisa de um Jamal Murray bom pra ter chance. Porque senão, aí com o Jamal Murray meia boca, e aí a gente não sabe se é o joelho que tá incomodando ele, o que é. Mas com o Jamal Murray meia boca, fica mais fácil você ir lá e ser mega agressivo no Jokic. E nessas partidas, a gente viu umas marcações muito interessantes no Jokic que servem como exemplo para os outros times na liga. Por exemplo, o Brooklyn Nets foi pro small ball. O Claxton se encheu de falta, eles foram pro small ball, e aí marcando o Jokic com o Finney-Smith, ele recebeu a bola dobrado. O Toronto foi muito interessante o jogo, que eles marcaram... Eles têm um pivô grande, que é o Portal. Mas como o Jokic trabalha principalmente na cabeça do garrafão ali, eles marcaram ele o jogo inteiro com o Anunoby. E com o Portal lá atrás e dando uma retaguarda, assim. Foi... A última vitória do Nuggets foi contra o Toronto, mas também foi um jogo apertadíssimo, e que na reta final o Toronto fez o que ele faz, que é errar tudo e não acertar uma bola. E é o jogo do Scott Foster, né? Ah, é verdade. Esse jogo foi uma vergonha. Foster, é. Eu tava vendo esse jogo. Nossa, que ele opa, deu terremoto. Ô, louco, bicho. É verdade, esse jogo foi uma vergonha. O Menezes tá cabisbaixo até agora. Foi uma vergonha, porque eu não sei se o Nuggets perderia o jogo, né? Porque você tem que sempre contar com uma virada do Toronto. Mas o Scott Foster encerrou e entregou a vitória ali. Faltando 1 minuto, o jogo praticamente empatado, ele tira de quadra o Scottie Barnes. Então, e foi uma sequência de faltinhas. Então, o que é mais preocupante disso tudo não são as 4 derrotas seguidas, não é o Thomas Bryant pra mim, nem o Michael Porter Jr. O que mais me preocupa é o Jamal Murray, porque ele é o fiel da balança do Denver Nuggets nos playoffs. Se ele tá bem, é muito mais difícil você marcar esse time, porque aquele two-man game, o Michael Porter, ele vai ficar encostado lá, ele não vai estar rodando pick and roll. O Aaron Gordon também não, ele vai estar cortando pra cesta, KCP, mesma coisa. Os caras são os dois, e esses dois precisam estar funcionando. Quando o Jamal Murray mal assim, pô, fica muito... Aí o cobertor fica compridão. Assim. 2020 o Jamal foi, né? Murray mal assim, sem ter a opção de dar sorte de pegar um dia bom do Bones Highland pra ser esse gatilhaço vindo do banco. E ainda não acreditando que o seu ataque vai ser melhor com o Michael Porter Jr. em quadra do que sem, é essas decisões do Michael Malone que me preocupam. Eu concordo totalmente, você fez uma ótima análise de Jamal Murray. De fato, o Jamal Murray jogando dessa forma, eles não têm chance. Não tem. E aí é um medo danado. E aí, meu medo, o que é? Esse matchup de playoffs, porque a gente tá vendo algumas estratégias que dão certo com o Jokic. A gente viu, o Golden State Warriors complicando a vida do Jokic quando não tinha ninguém em volta. Era o Draymond Green, os caras chegavam agressivaço, assim. Então... eu começo a ficar mais com medo, por exemplo, você pega um Lakers, que é ali que vai ter o Anthony Davis, mesmo na primeira rodada, é provável que você pegue um time que o Jokic sozinho não vai te levar pra... Que pode ser o Wolves também, que vai te dar trabalho, talvez. Aí me assusta menos, mas de fato... Não, então, tá bom, você pode pegar um OKC, ficar, graças a Deus ali, essa molecada. Ao mesmo tempo, o OKC pode botar os 5-out loucos, os caras dobrarem com aquela molecada toda... Enfim, só pra encerrar e concluir, o que me preocupa é Jamal Murray. Isso não vem de agora, né? Já vem desde que ele retorna de lesão. Eu tava ouvindo os caras do o Adam Mers, que eu acho que é o repórter lá, é o cara especialista de Denver, que é amigo do Zach Lowe. Eu assisti isso. Né? Que falou que... Então eu vim pra cá falando, o que tá ruim, que eu vim ouvindo no caminho, né? Pra mim, o meu take, eu falei, é o Jamal Murray, cara. O resto todo já tava mais ou menos ali. Ele mal assim, cara, sobrecarrega. E aí que ele falou, eu nem tinha me ligado da lesão dele, que era o retorno da lesão. Aí eu vim pesquisar e, de fato, cara... Será que a gente vai ter esse Jamal Murray? Essa é a pergunta. Tem um Jamal Murray versão 2020, entendeu? Que chegou na final. Esse Jamal Murray, eu confio no Oeste, no Nuggets pra sair do Oeste. Nem acho que... Eu acho que dá pra ser com um Jamal Murray que nem seja esse, metendo 50 pontos e tal. Aquilo lá... Mas ele precisa ser um número 2 confiável. É o que você falou, da segunda unidade, ele precisa fazer ela sobreviver. Óbvio. Não dá pra entrar o banco e os caras... Jamal, é você, mano. Todo time, é por isso que a rotação da NBA em geral são 9 caras. Porque você tem sempre uma estrela
Você tem 2 estrelas, você põe uma estrela com a segunda unidade pra manter a casa em ordem. Então, essas Só o hemorragias... Doc que curte o 5 reservas. Ah, mas também ele tem time pra isso, né? Chega nos playoffs, em geral, você vai encurtando. E você falou disso, eu peguei mês de março, são 8 jogos desses 10 do Jamal Murray mal. Beleza, a defesa do Denver caiu pra 25ª nesse período, mas o ataque caiu pra 15º. Então, é um ataque que é um dos melhores da história da liga e que nesse período é o meio do pacote ali. 15º da NBA no mês de março. Então, óbvio, e junta as duas questões, né? Você tá sem o Michael Porter, o ataque, sei lá o que, e você tá com o Jamal Murray muito mal. Aí esse ataque não tá funcionando, além de tudo. Porque você fala, puta, não estão se esforçando na defesa, mas o ataque tá funcionando. Mas não, nem isso. Nessa sequência aí tá bem ruim tudo, né, no Nuggets. Mas eu acho que é fase mesmo, eu acho que vai... Não, então como você disse, eu concordo. Eu acho que mantém ali a liderança. Sabia que a gente tem grana nisso, né? Na KTO. Nuggets? Nuggets em primeiro do Oeste, colocando dinheiro. Não, senhor. Nuggets em primeiro do Oeste. Nuggets over 51 ou 2 vitórias, faltam umas 5 ou 6. Tamo bem. E só que se eles perdem isso, a gente tem grana, sabe no quê? No quê? Giannis MVP e Embiid MVP. Cara, pode ter certeza. Se o Nuggets não ficar em primeiro no Oeste, não tem a menor chance do Jokic ser o MVP. E se o King subir pra primeiro do Oeste, será que o Sabonis é o MVP? Não, mas sabia que a gente tem grana no Sabonis reboteiro do ano? A gente tem grana. Sim. A gente. Essa foi você. Qual que é a diferença pro King? São 4 jogos? 4,5 pro Kings e pro Grizzlies. Então, por ser Kings e Grizzlies, o Kings que já tá indo além de qualquer expectativa, e o Grizzlies que tá nessa má fase aí, de Jamal ainda suspenso, eu acho que o Denver, mesmo levando desse jeito aí, sabe? Tipo, levando aquele 50%zinho, continua em primeiro. Mas é isso, questões aí pra ficar de olho. Palpitaço aqui agora, falando de onde Denver Nuggets termina essa temporada. Começar com o Firu. Não chega na final de conferência. Não foi essa a pergunta. Não chega na final de conferência? Cai na semi. Não. Eu falei onde? Onde termina? Não, eu tô sendo bem específico de que não chega na final de conferência. Se cai no primeiro ou segundo round, não sei, depende do matchup. Eu acho que as chances são maiores disso, cara. Mas, enfim, não sei. Isso é hoje. Vai dar pra falar melhor a hora que terminar o chaveamento. Mas eu acho que termina em primeiro no Oeste, na temporada regular. Marcilov, temporada regular, sim. Até onde vai o Nuggets? Eu acho que não perde a liderança, né? Uhum. E eu tô com o Firu nessa daí. Acho que não chega na final, acho que para na segunda rodada. Eu já estive mais confiante com o meu palpite, mas eu vou com ele até o fim. Eu vou botar... O Nuggets termina com o vice-campeonato da NBA. Final da NBA. Exato. Final da NBA. Boa. Leva o Oeste. Então. Eu tô nessa desde o início da temporada. Não, o Oeste, os caras estão em primeiro, vambora. O Oeste tá abertaço. Mas de fato, Você vai começar a enfrentar times mais complicados. E uma parada que você tem quando o seu pivô é o seu melhor jogador é mais difícil de você ter versatilidade de escalação. Tipo, você não vai pro small ball nunca, por exemplo. Tipo, não tem como. No máximo você pode ficar gigante, mas baixinho você não fica. E os outros times têm essas alternativas. Claro. Aí fica aquele jogo de xadrez. Vai jogar pro Jokic, ele vai fazer 2 pontos lá embaixo, o time vai espaçar quadro e chutar uma de 3. Enfim. Mas essa é uma característica dos times. Então isso, quando você tá falando de um playoff que você vai enfrentar, pra ser campeão você precisa passar por 4 times, essa sua falta de versatilidade precisa sobreviver a 4 elencos diferentes também, né? Então que vão te jogar... Imagina que o Clippers pode pegar assim, no primeiro round, ou um Lakers, ou um Pelicans, um Minnesota... Minnesota, eu acho que eles passam, mas seria 6 jogos, pelo menos. Eu acho que vai 6 jogos ali contra o Minnesota. Aí, beleza, passou, digamos... Aí no segundo round pode pegar ou Warriors, ou Clippers, ou o próprio Suns, talvez. Não, eu não tô nem... segunda Entendeu? Rodada, vamos ver. Lógico. É muito difícil, assim, cara, eu acho que o mais provável é eles não chegarem na final de conferência. Óbvio, tem um caminho onde eles chegam na final da NBA e tudo. Eu acho que isso é o mais provável... Em geral, a resposta vai ser essa. O mais provável vai ser não chegar na... Não sei, pro Bucks eu diria que o mais provável é eles chegarem na final de conferência.
E não cair É raro antes. com outros... então, Não, e é difícil no leste, pô. que o Bucks é... Meu palpite. Meus queridinhos aí. Tô com eles. Vamos falar um pouquinho de Boston Celtics. A gente prometeu, Vamos, gente. A gente tem tempo, prometeu e vai falar de Boston Celtics Temos aqui. tempo aqui, tá tudo programado, Tá tudo cronometrado. Tudo aqui, cronometrado. Eu não dei um recado que eu queria dar. Eu dei? Que eu vou estar na bola presa daqui a pouco? Acho que a gente só conversou disso A antes, gente hein? conversou em off, né? eu Em acho. off. Daqui a pouco eu estarei no Bola Presa. O Danilo ainda está viajando. Então eu tô com o Denis aí. Vai ter dobradinha de mesa. Semana passada teve dobradinha de Firu. Então hoje vai ter dobradinha de mesa. Saindo daqui, você já vai lá pro Bola Presa. E a gente falou sobre um tema que me agrada muito, hein? Novatos. Passei um programa falando de Paulo Banchero. Trouxe estatística de LeBron James, de Kevin Durant. Fiz um levantamento. Ficou legal. Pra mostrar que Banchero é especial. É isso. Vou provar esse ponto aí daqui a pouco. Falei do Jalen Williams, meu queridinho. Melhor escolha do Fantasy da minha liga. Fácil. Ele tá dando, né? Tá dando uns statzinhos ali. Pique 200. Meu pique 200. Pô, o Siakam acabou. DeJounte Murray acabou. Quem tá me carregando é Dinwiddie e Jalen Williams. Cara, uma das melhores trocas em fantasy que eu fiz foi no Banqueiro no Kawhi Leonard. Kawhi Leonard agora, né? Que a gente começa a ter, ele começa a despontar ali. Pra quem joga fantasy, ele começa a ajudar um pouco mais o elenco, né? Sim. Mas desde em questão de constância, pra fantasy, o Paulo Total de Banchero... fantasy points, sim. Cara, Não, o Kawhi. Ah, você tinha o Kawhi e trocou pelo Banqueiro. pelo Banchero. Ah, tá. Então o Kawhi é picos maiores e Banchero Tá lá sempre. jogando quase sempre. Vamos falar do Boston Celtics, galera. Boston Celtics que ganhou ontem. Boston ganhou ontem. Vou pegar a sequência dele. Ele ganhou ontem do Minnesota.